Muito boa tarde a todos aqueles que me dão o gosto e a honra de se reunirem 2 vezes por semana para nós cuidarmos de alguns temas relativos à propedêutica jurídica, introdução ao estudo do direito, em parte uma pequena introdução ao tema da filosofia do direito. Eu quero inicialmente agradecer à Noregra do Paraná, na pessoa de sua presidente, a Tabeliã Mônica Dalla Vecchia, o apoio que nos dá a essa grande entidade paranaense, publicando o banner eletrônico e nos concedendo, portanto, o seu prestígio institucional. Agradeço nesse aspecto, de modo particular, a doutora Mariana Herrera, que com muita competência tem liderado essa tarefa. Hoje peço licença para dedicar essa aula a uma estudante de Direito, lá de Curitiba, a Maria Eduarda Dalla Vecchia, e está começando os seus estudos na área jurídica com muita competência e na trilha dos pais e do avô e do bisavô, que foram e são grandes juristas. Pois muito bem, nós estamos examinando alguns temas do pensamento de José Pedro Galvão de Souza, que foi o nosso maior teórico, e segue sendo o maior teórico do direito natural cristão, direito natural clássico, podemos chamá-lo assim, no Brasil, um dos maiores do mundo, e um grande professor também de teoria do Estado, um filósofo do direito com uma particular dedicação ao tema da filosofia do Estado. Estamos seguindo aqui o roteiro dessa iniciação à teoria do Estado, que aqui está, um livro escrito de maneira muito simples, muito clara, mas que com essa clareza, é interessante, não deixa de pôr em destaque exatamente a sua profundidade. Ou seja, era alguém que dominava muitíssimo bem este assunto e que por isso mesmo podia escrever com a clareza cristalina como se apresenta nesse livro. Eu até conto a propósito disso, isso nós vimos início da década de 90, quero que 90, 91, aliás, eu até mesmo sei a data, sei até quando foi essa conversa. Foi em 1990, em Buenos Aires. Nós estivemos juntos em um seminário de filosofia em Buenos Aires, e durante a nossa estadia lá, ele certa vez, durante uma refeição, me confessou que já tinha 80 anos de idade, eu ia fazer, ia deter-se um pouco no gosto que tinha em ler. Era um leitor, escolhia bem o que lia, não lia qualquer coisa, mas escolhia bem e lia muito. Ia deter um pouco essa vocação, essa tendência, inclinação de ler, para escrever um pouco, porque ele achava que a leitura tomava exatamente o tempo da redação de textos a que ele queria dedicar-se para a formação, ajudar a formação do pensamento brasileiro. E, de fato, ele lia muitíssimo, a biblioteca dele era valiosíssima, mas lia apenas o que deveria ler. Esse era, aliás, um conselho célebre dele, quando um autor de turno havia aparecido no mercado brasileiro e todo mundo lendo esse autor, e ele foi então entrevistado por um grande jornal de São Paulo, e o jornal perguntou: o que o senhor achou do livro tal? Ele falou: não li esse livro. O senhor não leu esse livro? Não li. Mas por que o senhor não leu esse livro? Aí ele respondeu: sabe, a vida é muito curta para que nós leiamos tudo que nós devemos ler. Imagine se eu me dedicar a ler o que não devo. Então, uma resposta prudentíssima e muito sábia, que evita, de um lado, um defeito, que é o defeito da curiosidade. Nós temos que distinguir o que é a estudiosidade, quer dizer, que faz parte da temperança, e a curiosidade, que então já é um desborde da virtude. Muito bem, vamos ler aqui hoje. Esse capítulo é particularmente interessante. O Dr. Zé Pedro dominava muito bem também a história, tanto a nacional, mas particularmente a história geral. E ele aqui faz incursões muito interessantes que aqui nós vamos ter oportunidade de ter algum acesso.
Eu não vou ler inteiramente o capítulo, porque é muito longo, mas vou saltear naquilo que me parece aspectos mais relevantes da matéria, com alguns comentários de permeio, aquilo que me ocorrer aqui. Muito bem. Diz ele inicialmente que essa é uma titulação muito interessante, subtítulo, porque o título é do capítulo A Limitação do Poder Político, Centralização e Descentralização, 2 temas. E quanto à limitação do poder político, ele começa com o item primeiro, com o seguinte subtítulo: o poder legítimo é o poder limitado. O poder legítimo é o poder limitado. E toda a questão agora é saber como limitar o poder, como colocar o guiso no gato. Diz ele o seguinte: as exigências do bem social legitimam o poder. Ou seja, o fim da sociedade civil, ou seja, o bem comum, o bem de todos, é que dá a legitimidade ao poder. E a razão de ser do poder está em assegurar a ordem, manter a paz e contribuir para a prosperidade pública. Notem, não é fazer a prosperidade pública, que tampouco se confunde com a prosperidade estatal. É contribuir, fomentar, estimular para que haja a prosperidade pública. O poder político, prossegue José Pedro, torna-se ilegítimo desde que, deixando de ser ordenado ao bem comum, portanto, ele não se dirige mais à finalidade a que é chamado, se transforma antes num instrumento de opressão. Além disso, não lhe cabe realizar a totalidade dos fins humanos. Esse ponto é importante. O Estado não está chamado a realizar todos os fins da vida humana. O Estado só é legítimo quando prossegue os seus fins próprios, respeitando os fins pessoais de cada homem e os das famílias e outros grupos autônomos. Muito interessante. Ontem tivemos uma notícia a propósito disso, de certo modo trágica. Uma mulher morria num hospital, numa determinada cidade aqui do estado de São Paulo, e religiosos que tinham fé, convocaram um padre para ministrar o sacramento, que agora se chama de unção dos enfermos, a célebre extrema unção, e o hospital, aliás, contra a lei de passagem, impediu o acesso para ministrar-se o sacramento. É verdade que ali se tratava de uma entidade particular, o hospital era particular, mas esse tipo de óbice vem exatamente da ideia de que há uma estrutura de poder que deve ter supremacia sobre todos os fins particulares, sobre todos os fins humanos. Prossegue José Pedro. O poder legítimo é, pois, um poder limitado, isto é, limitado pelo fim, que constitui a sua razão de ser. Nisso está a legitimidade de exercício, que pode não coincidir com a legitimidade de origem. Aí que está. Nós temos que distinguir. Uma coisa é a legitimidade na sua origem, o poder pode ser legítimo na origem de várias maneiras, já vimos isso em reuniões anteriores. Ele pode perder essa legitimidade que tinha obtido na origem, se o seu exercício for tirânico, se o seu exercício for despótico, se houver desvio de finalidade a tal ponto que o poder realmente se desautoriza, perde a auctoritas. Portanto, distingamos a legitimidade de origem, a forma como alguém chega ao poder, e a legitimidade de exercício, quer dizer, como é que ele exercita essa função? Está bem exercitado, está mal exercitado, etc. O poder exerce sobre os homens uma grande atração e facilmente pode conduzir quem o detém a abusar dele. Vimos que a autoridade e liberdade, entendidas em seu legítimo sentido, se completam, e uma requer a outra. Mas assim como os homens podem abusar da liberdade, acabando por perdê-la, estão expostos frequentemente a corromper a autoridade pelo seu uso indevido, suscetível de conduzir até à tirania. Para preservar a liberdade, prossegue aqui José Pedro, cumpre exercer uma constante vigilância. Isso é uma expressão já conhecida, né? Que o preço da liberdade, a eterna vigilância, etc. Vigilância que nos coloca em posição de defesa atenta contra os que ameaçam, pelo abuso da sua própria liberdade ou pelos excessos do poder, e ainda contra nós próprios, pois podemos perder a liberdade se não soubermos dominar nossas más inclinações e nossas paixões. Veja que ele tem uma posição bem equilibrada.
ou seja, a preservação da liberdade, supõe que nós vigiemos os excessos de liberdade também, que falseiam a verdadeira liberdade, tanto quanto vigiemos, cuidemos dos excessos do poder que suprimem ou asfixiam essa liberdade. Diga-se o mesmo da autoridade legítima. Exige ela uma vigilância constante de seu titular, para não se transformar em poder despótico. E da parte dos que lhe devem observância, reclama também toda atenção, para que as suas liberdades sejam respeitadas. A vigilância, diz aqui José Pedro, do titular do poder sobre si próprio é uma questão de consciência, dependendo da formação moral do indivíduo. Aqui está o ponto central. Não esperemos, não confiemos que possamos construir instituições à prova da má atuação pessoal. Na verdade, as instituições humanas quase sempre pagam o preço, o tributo das pessoas que exercem os poderes correspondentes a essa instituição. Tem muito sentido aquela observação que eu fiz em aulas anteriores, de Jacques Valdour, num livrinho chamado Organização Monárquica do Estado, quando diz que, a respeito da ditadura, que vale tanto a ditadura quanto vale o ditador. No fundo, essa ideia é a mesma. Vale tanto a república quanto vale o presidente. Vale tanto a monarquia quanto vale o rei. Isso pode ser um pouquinho atenuado, há matizes, nós podemos diminuir um pouco. Um presidente, eventualmente, em dadas circunstâncias, pode exercer menos malefício do que um outro tipo de regime, por ter uma maior contenção, pensemos assim, com o legislativo, com o judiciário, etc. Mas, em rigor, as virtudes pessoais dão o selo fundamental do bom exercício do poder. E aí ele chama a atenção, José Pedro, de uma coisa verdadeira. Monarcas absolutistas podem tornar-se soberanos exemplares. E não era outra limitação que Bossier preconizava para o poder político, em suas pregações a poderosíssimos monarcas. Dizia isso em face dos monarcas. Né? Num regime de monarquia absoluta, por exemplo, como foi o de Luís XIV, já um São Luís IX seria sempre aquele soberano justiceiro e misericordioso, cujas sentenças sobre o carvalho de Vincennes não deixariam de ser igualmente proferidas nos jardins de Versailles. Olha que coisa linda. Veja, a virtude pessoal de São Luís IX, a quem muitos atribuem a figura de ser o maior monarca de todos os tempos. Para mim é um dos maiores. Eu, como todos sabem, para mim o grande imperador de todos os tempos foi Felipe II de Espanha. Mas enfim, não se pode deixar de reconhecer a grandeza de São Luís IX. E aí está, ainda no regime de monarquia absoluta, as virtudes pessoais do rei temperariam de tal forma que o regime se faria bem apesar do caráter absolutista. Muito bem. Prossegue aqui José Pedro. Dada a natural imperfeição humana e inevitável tentação do abuso do poder, os povos não se satisfazem com as limitações morais do poder político. A vigilância interna exercida sobre si próprios pelos reis conscienciosos acrescentou-se desde os primeiros tempos das monarquias europeias a vigilância externa, implicando numa série de limitações por parte dos súditos ao exercício do poder. Isso é importante, porque como nós não podemos ficar confiados na virtude pessoal do monarca absolutista, do presidente, do ditador, de qualquer que seja o regime, então o ideal é tentar criar mecanismos objetivos que possam institucionalizar essas limitações o mais possível. Não será inteiramente, mas o mais possível. Era bastante expressiva a forma da monarquia visigótica. Serás rei enquanto procederes retamente. Fora disso, não. Isso está também indicado nas etimologias de Santo Isidoro. Rex eris, se recta facies. Se recta não facies não eres. Ou seja, serás rei se procederes retamente. Se não procederes assim, não serás rei. E sobre tais princípios formou-se no Ocidente Europeu a tradição da monarquia limitada ou temperada, apresentada no século XIII por São Tomás de Aquino como a forma ideal de governo. Ou seja, o que faz São Tomás de Aquino, nesse grande século que foi o século XIII, da história da humanidade, o século melhor, porque passou a humanidade,
Foi temperar a monarquia, ou seja, fazer aquilo que entre nós, Arlindo Veiga dos Santos e outros, chamava de monarquia aristodemocrática. Isso é, uma monarquia temperada ou moderada pela aristocracia e pela democracia. Por uma elite, especialmente intelectual e virtuosa, e pelo povo. Temperava a realeza, elementos aristocráticos, que se dava nesse caso concreto do século XIII com o feudalismo, e democráticos, liberdades locais das comunas, privilégios das corporações de ofício. Sem falar da autoridade da igreja, poder espiritual e poder indireto na ordem temporal. Assim, o sistema representativo das cortes ou dos estados gerais entrosava todas essas autoridades sociais com a autoridade política. Lembramos-nos aqui da ideia de que a soberania política não impede a soberania social, antes reconhece a existência entre os indivíduos e entre os corpos sociais, os grupos sociais, corpos intermediários, de uma zona de direitos e de poder, zona essa que está situada fora da interferência e da intromissão do Estado. Veio, porém, prossegue José Pedro, o absolutismo, restaurando a tradição romanista da soberania ilimitada, do príncipes alédivos solutos, ou seja, de que o príncipe estava acima da lei, poderia sobrepujá-la, estava livre delas. E as limitações externas efetivas do poder político foram a pouco e pouco sendo postergadas com o declínio do feudalismo, a decadência das corporações, a não convocação das assembleias representativas e o regalismo que atribuía ao Estado direitos sobre a Igreja. Interessante. Aqui nós estamos vendo, nesses nossos tempos atuais, agora, estamos vivendo um período de regalismo, de fato. Não entro no mérito, não vamos discutir, estamos aqui academicamente, mas quando portarias administrativas, ou leis estatais, ou mesmo decisões judiciais, impõem que o Estado controle até mesmo normas de liturgia nas igrejas, é evidente que se trata de uma manifestação de regalismo, para bem ou para mal. Não vou entrar no mérito se está bem, se está mal, apenas uma indicação de fato, de fenômeno. É um fenômeno. O edito de Turgot, por exemplo, dando um golpe de morte nas corporações de ofício, era um prenúncio do Estado moderno centralizador e absorvente. Completou a Lei Chapelier, da qual nós já fizemos referência, após a triunfante Revolução Francesa de 1789. Muito bem, vamos avançar aqui e chegar um pouquinho no totalitarismo. Depois vamos ver, na sequência, a referência que José Pedro faz ao tema do equívoco da separação de poderes e uma breve alusão no tema da centralização e descentralização. O totalitarismo é algo contemporâneo, ele surge no século XX, antes disso não houve totalitarismo. O totalitarismo é uma absoluta ilimitação do poder político que abrange, como o próprio nome está dizendo, toda a sociedade. Trata-se de uma nova forma de despotismo que foi prevista no século XIX por esse grande pensador espanhol que foi Juan Donoso Cortés e que suplanta os despotismos antigos, de José Pedro, por pretender atingir a própria natureza humana, modelando o homem em função de uma concepção radicalmente materialista. Hoje está na moda aí, e até encontro até às vezes publicações, às vezes nos corredores dos prédios aí, das repartições, aula sobre reengenharia social, como modelar o novo homem, etc. Ou seja, isso está aberto, ou seja, é expresso. A expressão Estado totalitário diz bem o que significa esse despotismo, que abrange toda a vida humana e social. O totalitarismo consiste na direção de todas as atividades sociais pelo Estado, substituindo por completo as iniciativas particulares e desconhecendo a autonomia das sociedades menores. Se dirigismo fundamenta-se numa doutrina proclamada intangível, como era o nacional-socialismo na Alemanha e foi depois na Rússia Soviética o marxismo-leninismo, estendendo-se pelos mais variados setores e abrangendo até o pensamento humano. E aí dizer, o totalitarismo está para a hipertrofia do poder, assim como o anarquismo está para a atrofia do poder. É isso. O totalitarismo é isso, hipertrofia do poder. O poder hipertrofiado, aumentado. Tudo na mão do Estado.
O Estado totalitário, portanto, é onipotente e representa, pois, uma divinização do poder. Na verdade, é isto mesmo, ou seja, há, com consciência ou não disso, uma idolatria do poder secular. Donoso Cortés disse que a essência do comunismo exatamente consiste na confiscação de todas as liberdades e de todas as coisas em proveito do Estado. Isso está na carta ao cardeal Fornari, a célebre carta que Donoso escreveu ao cardeal Fornari em 1852. E considerava ele, abro aspas aqui, que o grande pecado destes tempos está no intento vão, por parte das sociedades civis, de formar para seu uso próprio um novo código de verdades políticas e de princípios sociais, organizando as coisas por meio de concepções puramente humanas e com absoluta abstração das concepções divinas. Daí concluía, um poder sem limites e a volta à idolatria da própria excelência, a mais perigosa de todas por ser satânica. Na verdade, é exatamente isso, há uma certa soberba, por exemplo, por atribuir à própria excelência do poder político aquilo que se deve atribuir a um ente maior, um ente infinitamente maior. Bom, em seguida, José Pedro faz uma análise aqui muito interessante, que eu vou resumir, sobre o tema da separação dos poderes. Na verdade, o poder soberano é um só, ou não é. Não é possível pensar em um poder soberano tripartido. Porque então é preciso indicar quem exerce soberania. Já não é um poder único. Se nós entendermos que a soberania é a qualidade do poder de um poder decidir em última instância, a tripartição fere de morte a ideia de soberania. Porque então não haverá um só poder em decidir em última instância. Isso aqui, essa possibilidade só existe se nós pensarmos na trindade sobrenatural, na Santíssima Trindade. Mas fora isso, no poder humano, essa tripartição do poder fere de morte a soberania. Soberania política. E na prática, é isso que se vê. Ou seja, a ideia de Montesquieu, no Esprit de Loi, de que o poder detivesse o poder, o mecanismo como tal, provas completamente sem consistência objetiva. O poder acaba não conseguindo deter o poder, há um jogo político em que sempre um poder prevalece sobre o outro. Frequentemente é o executivo que prevalece sobre o legislativo, noutras vezes é o legislativo, sobretudo no regime parlamentar, que prevalece sobre o executivo, e algumas vezes houve o chamado gouvernement de juge, ou seja, em que há o governo dos juízes, e que os juízes acabam prevalecendo sobre as outras demais funções. É melhor falar aqui não em poder legislativo, poder executivo, poder moderador ou poder judicial, ou judiciário, mas falar em função judiciária, função executiva, função moderadora, função legislativa. É muito interessante aqui para considerar esse tema, a observação que faz um autor espanhol, de fins do século XIX, princípio do século XX, Henrique Gil Robles, no seu famoso Tratado de Direito Político. No primeiro volume desse tratado, ele, ao versar essas funções políticas, chamou atenção para um fato interessante, que dessas funções, ele considerava as três, deixou de lado, não tratou do poder moderador, ou função moderadora, das funções executiva, legislativa e judicial. Ele dizia que a primeira a ser limitada, e a mais importante de ser limitada, era a função judiciária. Por quê? Porque a função judiciária é aquela que toca mais de perto o interesse particular. E por isso há necessidade de limitar mais adequadamente a função judicial no interesse das liberdades. Interessante essa observação de Henrique Gil Robles. Muito bem. João Pedro acha que esse falso esquema da separação dos poderes se deve, na verdade, a um erro da concepção liberal do poder e da sociedade política, sobretudo da sociedade política. Porque, para o liberalismo, a sociedade é uma soma de indivíduos em face do poder do Estado. Se fôssemos restaurar os corpos intermediários, diz José Pedro,
conforme a ordem natural das sociedades, logo teríamos o poder do Estado contido dentro de sua esfera de ação, porque reconheceria nos corpos sociais a sua franja de poderes, a sua franja de direitos, seu conjunto de direitos que não podem ser objeto da interferência estatal. Muito bem. Mas, diante de todo esse quadro, e como fracassou manifestamente o projeto de limitar o poder político pelo próprio poder político, houve outras tentativas, entre elas a ideia de centralizar ou descentralizar, que também se revelou fracassada. Em primeiro lugar, é possível termos estados unitários, portanto, em princípio, centralizados, que respeitem mais as liberdades do que outros que sejam descentralizados, que a descentralização seja meramente política. O problema não é a descentralização política, é a descentralização social. O que importa é a descentralização social, ou seja, que se reconheçam esferas de ação fora do ambiente político, e não dentro do ambiente político. Ou seja, um país, como o caso do Brasil, que tem um regime federal, portanto um regime politicamente descentralizado, ao menos no papel, ao menos na Constituição, não por isso respeita mais as liberdades do que, por exemplo, um Estado unitário que tem uma descentralização política, que reconhece o papel de várias corporações de ofício, a liberdade das universidades, etc. Então, o problema de centralizar ou descentralizar é sobretudo voltado a saber o que é que se descentraliza. Se está descentralizando o poder do próprio Estado, por organismo do próprio Estado, essa descentralização é meramente uma mecânica de atuação do Estado. Diversamente, a descentralização social, ou seja, quando então eu abro mão de atuar porque cabe aos particulares fazer alguma coisa e não ao Estado, aqui sim eu tenho uma limitação de poder. Isso é mais ou menos manifesto. Nós estamos vivendo algo assim. Os meios informáticos e a facilidade de centralizar dados leva frequentemente a esta concepção de, chamemos-lo assim, totalitarização de dados, uma massa imensa, controlada por alguém. Até favorece a ideia da ganância financeira e da ambição do poder, que tudo fica centralizado na mão de alguém. Dados que se centralizam, que se deixam, esse domínio da informação, graças ao poder da tecnologia, em uma só mão, ou na mão de uns poucos. Quando o ideal é essa descentralização, ou seja, que haja uma capilaridade, que o poder se dilua exatamente porque é uma forma de contê-lo, para evitar essa que é uma tendência que se reconhece na falibilidade humana, na vulnerabilidade do comportamento humano. Muito bem, então, portanto, o problema não é de descentralizar politicamente, mas é de descentralizar socialmente, ou seja, reconhecer a existência de direitos e de uma liberdade que não depende essencialmente do Estado. Muito bem. Eu recomendo muitíssimo quem tenha o livro que se dedique a ler esse capítulo inteiramente. Eu fiz aqui um resumo, porque é magistral esse capítulo. Nós ainda temos aqui pela frente capítulo 13, que nós veremos, se Deus permitir, na quinta-feira, sobre o princípio da subsidiariedade. Trataremos brevemente do capítulo 14, a comunidade das nações. Capítulo 15, as constituições políticas. E depois vamos ver aqui uma breve referência que ele faz, vale a pena nós corremos aqui as páginas desse texto final, que é o apêndice, que é a formação histórica do Estado moderno, em que o José Pedro consegue sintetizar muito bem todo um período histórico para mostrar como se forma o Estado moderno. E após essas aulas, acho que 2 ou 3 mais, talvez no final da semana passada, nós vamos então suspender durante um tempo esse nosso encontro, porque eu preciso fazer frente não só aos meus outros compromissos, né, no tribunal, que eu sempre dou preferência a eles, mas também porque eu estou terminando um livrinho, acho que mais aí um mês e meio, 2 meses, eu termino
um livro, preciso de tempo para escrever e para fazer algumas leituras complementares para poder escrever. E aí lá para frente pensamos em voltar a isso. Entre mentes, vamos aqui às quartas-feiras, pela manhã, toda manhã, às quartas-feiras, às 10h30, na página da Noreg do Paraná, continuar com as nossas aulas de registros sobre registros. Há 4 anos essas aulas vêm sendo ministradas, ali se trata, na verdade, sobretudo de temas do direito registral imobiliário, mas às vezes as discussões são inevitáveis, ou pelo menos são convenientes, ou pelo menos eu não me deixo conter diante da possibilidade de verificar um pouco os assuntos. Penso que são aulas muito... Penso eu, não sei. Às vezes a gente, porque gosta de uma matéria, julga que está bem. Mas eu penso que são aulas interessantes de ver. E às quintas-feiras, pela manhã, estamos terminando, por enquanto na página aqui do Pensando, mas depois vamos para a página da Noreg BR, estamos terminando o Nota sobre Notas, mais umas 2 ou 3 aulas, vamos falar da fé pública notarial, e vamos iniciar então aí com o apoio conjunto do Colégio Notarial do Brasil e da Noreg, Seção do Paraná, e da Noreg do Paraná, vamos iniciar nosso tema de claves notariais e registrais. É algo que talvez seja interessante para tratar de conceitos fundamentais, sobretudo para a área do direito notarial e para o direito registral, mas que tem um interesse, penso eu, geral para os cultores do direito. Mais uma vez eu anuncio, para minha satisfação, o aparecimento recente desta obra, que eu tive a ocasião de organizar e prologar, que tem um prefácio magnífico do desembargador Fábio Reich Dalla Vecchia, do Tribunal de Justiça do Paraná, meu estimado amigo e grande jurista paranaense e brasileiro, Uso Capião, Julgados para o Extrajudicial. Uma obra que contou aqui com a presença de numerosos novos literatos. Entre eles aqui eu vi a Laura Porto, vi também a Thaís Camati, e aqui há vários nomes muito importantes que contribuíram nesse trabalho, me parece muito interessante. Também quero dizer que, graças ao empenho da registradora Thaís Castelo Branco, do Ceará, foi possível concluir o índice do tomo 4 do livro Registro sobre Registro, da série Registro sobre Registro, que logo a editorial Lepanto deve mandar à gráfica. Vamos aguardar que isso se faça e que tenhamos condição de publicar o 4º tomo desta série. Agradeço novamente a Noreg do Paraná, na pessoa de sua presidente, a tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. Reitero a dedicação desta aula, de modo muito particular, a Maria Eduarda Dalla Vecchia. E agradeço muitíssimo a ocasião que me propicia essa entidade paranaense de poder aqui estar reunido com gente que me dá muita honra e alegria. Laura, novamente, boa tarde. Thaís também. Dr. Gustavo Baretieri, saudação. Cartório da Roça Grande. É a Maria Fernanda que eu conheço, mãe da Giovana. Ricardo Galego, boa tarde. Doutora Núria Fabres, saudações. Minha colega, doutora Danira, muito obrigado. Maria Eduarda, você merece. Doutor João Paulo Silveira dos Santos, boa tarde. Grande juiz, doutor Marcelo Assis, muito obrigado pela vida longa, mas não falta muito, né? Humanamente, já estou no pós-meridiano. Mas deixo gente a quem teria dado um pouquinho de ajuda para o desenvolvimento intelectual e cultural. E esse é um juiz extraordinário, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de seriedade de trabalho, de cultura. Então, se eu pude contribuir alguma coisa, já isso me satisfaz no final da vida. Estimada doutora Viviane Berton Chaves, também grande magistrada, aqui em São Paulo, estimada amiga. Fausto Mota, estimado amigo. Dr. Gustavo Borges de Oliveira. Carolina,
Vamos ver se a Carolina agora, lá de Goiás, contribui aqui com o nosso projeto dos novos livros. Tomário Martinelli, sempre muito gentil, sempre presente aqui, agradeço muitíssimo sua presença. Doutora Mônica, fazendo aqui a publicidade. Ah, é isso mesmo. Então, é a mãe da Giovana, Maria Fernanda Dalmas, titular do Cartório do Roça Grande. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no lançamento de um livro aqui em São Paulo. Quero crer que foi o primeiro tomo do Notas sobre Notas, salvo engano. Salvo engano, foi esse livro. Muito bem, muito obrigado pela presença de todos. E, se Deus permitir, voltaremos na próxima quinta-feira. Quem puder assistir amanhã a nossa aula, no Registro sobre Registro, às 10h30, na página da Anoreg, olha lá, está aqui em cima, lá, página da Anoreg do Paraná. Eu os convido e gostaria muito de tê-los lá. A presença de um público variado, seja gente que não seja só do registro das notas, favorece um pouco a uma certa expansão horizontal da cultura, e isso ajuda muito também para os notários e registradores, não é? Então, acho que seria muito interessante. Muito obrigado a todos.